É o seguinte, na semana passada, o apresentador da rede Mao Tse-tung, e caso você não saiba que rede de TV é essa Mao Tse-tung, é, aqui no passado, era conhecida como Bandeirantes, e que agora pertence aos chineses, agora é Rede Mao Tse-tung. E na semana passada, um dos seus principais apresentadores, aquele José Luiz, conhecido como Da Pena, ele resolveu fazer um show. Ele trouxe um monte de coisa lá para o estúdio dele, que ele tem um programa lá, o tal de Brasil Urgente. Colocou uma mesa lá, colocou prato de comida e fez uma pataquada e começou a reclamar que o presidente está deixando pessoas morrerem de fome, que peraí que esse preço do arroz está lá nas alturas, que se fosse possível era bom criar alguma coisa tipo tabelamento, congelamento, acompanhamento de preço, enfim. O tal de Da Pena fez um show lá no programa dele. O que talvez ele tenha esquecido, mas é sempre bom a gente lembrar que essa coisa de pode dar o nome que for, tabelamento, congelamento, acompanhamento, qualquer um desses termos no que se refere aos preços, que preços é uma coisa que tem a ver com mercado, com consumidor, não tem nada a ver com o presidente. Quando o governo, quando o Estado resolve colocar as garras nessa questão de preço, de mercado, geralmente 100% das vezes dá errado e quem literalmente acaba pagando a conta são os mais pobres, os que recebem salário mínimo. Quer um exemplo? Um exemplo recente? Aqui, ó. Está vendo essa imagem aqui? Quando na ocasião, inclusive nessa ocasião, aquela jumenta, aquela jegue, a tal lá de Dilma, quando ela resolveu propor congelamento, diminuição do valor da tarifa de energia, ela apareceu na televisão, fez discurso, não, peraí que nós vamos tabelar, nós vamos reduzir o preço da energia ao povo mais pobre e tal. Pronto, e reduziu. O preço ficou lá represado. Só que depois de muito tempo, quando finalmente a represa estourou e veio aquele aumento em cascata, parecendo uma onda arrastando tudo pela frente, sobrou para os mais humildes, os mais pobres. Porque quando você faz essa coisa de congelar preço, tabelar, acompanhamento, etc., fatalmente, no dia que esse preço arrebentar as comportas, a comporta está aqui, ó, no dia que ele arrebentar tudo, vai sair parecendo um tsunami. Quem vai pagar a conta é, repito, os mais pobres, os mais humildes. Portanto, essa questão não cabe a presidente da República de ficar regulando o preço. Preço de nada. De arroz, de açúcar, de gás, de pão, farinha de trigo, combustível, de nada. Inclusive, nas últimas eleições, faltando alguns dias para a gente colocar o voto lá na urna,
O tal de Haddad, amiguinho lá de Dilma, ele fez a promessa que se ele viesse a se eleger, ele iria colocar o preço de R$ 49 para o botijão de gás no Brasil inteiro. Mais uma promessa eleitoreira, populista, que aconteceu o mesmo caso que aconteceu, que eu mostrei aqui, da energia. Quando o preço finalmente estourasse, ia sobrar para os mais pobres. Nesse caso, então, o que é que o governo, o presidente, ele pode e deve fazer nessa questão de preços? Já que não é aconselhável ele tentar ficar mexendo e dizer para o empresário, para o dono, para o produtor, para o investidor, quanto é que ele tem que cobrar pelos produtos e pelos serviços. O que é que o governo deve fazer? Basicamente, existem 4 coisas que é bom que o governo, o presidente faça. Essas 4 coisas são tentar reduzir a carga tributária, que é chamado os impostos, melhorar a infraestrutura do país, diminuir a burocracia e incentivar a concorrência. Vamos analisar aqui rapidinho esses 4 pontos. Em primeiro lugar, incentivar a concorrência. A concorrência sempre é bom. Se aqui tem no bairro, um exemplo, no bairro, uma padaria, aquela padaria provavelmente vai cobrar o preço para vender o pão X, vai abrir hora tal, vai fechar hora tal, vai funcionar dia tal, dia sim, dia não. Com a concorrência começar a aparecer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta padaria ali no bairro, vai obrigar o quê? A melhorar o preço, melhorar o atendimento, melhorar tudo. Então, essa é uma das coisas que ajuda a puxar o preço para baixo. Depois vem a questão dos impostos. Na maioria das vezes, bens e serviços estão atrelados já com impostos. Então, o governo ele tem que tentar, na medida do possível, trazer esses impostos para os níveis mais baixos possível. Muitas vezes, por exemplo, um produto, um item que custaria, por exemplo, R$ 5, mas como ele tem na sua composição impostos, às vezes ele acaba chegando para nós por R$ 8. Aqueles 3 ali foram impostos. Esse ponto daqui, ele se liga com o próximo, que é a questão da infraestrutura. Ou seja, o governo tem que possibilitar, trabalhar para que nós tenhamos melhores estradas, rodovias, portos, aeroportos. Porque são essas coisas que trabalham toda a logística no país inteiro. Desde lá, o produtor que está lá no interior, lá longe, e precisa pegar aquele produto para mandar lá para as cidades, para as capitais, para as cidades mais próximas. E que passa por tudo isso. Passa por estrada, a depender do lugar, portos, às vezes passa por aeroportos. E se essa infraestrutura ela não estiver boa, vai se refletir nos preços e vai acabar lá no empresário, que por sua vez vai passar para nós, que nós estamos aqui na ponta da linha. Por exemplo, ele precisa buscar os produtos dele lá na fazenda, por exemplo. Frutas, legumes, alguma coisa assim. Aquela estrada esburacada, cheia de lama, quando chove, enfim. Isso aí vai pesar no preço que o caminhão, o caminhoneiro ou a transportadora vai cobrar para fazer esse serviço. Ir lá, pegar e trazer.
Mas se a estrada, a rodovia estiver boa, bem pavimentada, bem asfaltada, em condições de suportar um caminhão grande, pesado, pronto, já impacta menos na questão do frete e isso, por sua vez, quando chegar lá para ele e, por fim, para nós, já vai ser um pouco menor. Então, o governo tem que trabalhar em cima disso daí, na questão da infraestrutura. Estradas, aeroporto, porto, tudo isso para facilitar, então, todo esse giro, toda essa logística no país inteiro. E a questão da burocracia. Muitas vezes, um investidor, um produtor, um empresário, ele está pensando em pegar o dinheiro dele, que está lá embaixo do colchão, e investir, montar alguma coisa, expandir os negócios, enfim, investir, tirar o dinheiro de lá debaixo do colchão. Só que quando ele vai ver o tamanho da burocracia que é para se investir, para se construir algo, para se contratar, para comprar equipamentos, máquinas, produtos, principalmente se precisar importar, né, trazer lá de fora essa matéria tudo para cá, com o tamanho gigantesco da burocracia, as famosas repartições que existem por aí, né? Carimba aqui, carimba ali, carimba acolá, vai em cartório, assinatura, reconhece, não sei o que, certidão daqui, certidão dali, atestado de óbito do tataravô do cara, né? Enfim, toda essa coisa, esse monstro pesa e desestimula o cara a investir. Então, cabe ao governo, nesse caso, porque aí nós cidadãos não temos essa condição de fazer isso, cabe ao governo trabalhar forte, pesado, para eliminar o máximo que puder essa coisa dessa chamada burocracia. Então, essa função o governo tem que fazer, porque isso vai se refletir nos preços. Melhores estradas, menos burocracia, incentivar a concorrência. No caso específico do arroz, nós não podemos esquecer de toda aquela putaria, toda aquela patifaria que aconteceu com aquele tal do fica em casa por causa dessa gripe desse chinês desgraçado, esse Mao Tse-tung. Ah não, fica em casa, fica em casa. O que é que acontece? Empresas fechando, produção caindo e pessoas se acumulando dentro de casa. Aí aconteceu aquela situação que é comum no mercado, que é a famosa oferta versus demanda. Mais pessoas querendo e menos produto disponível. Qual é a consequência? O preço foi começando uma escalada. Porque quanto mais há procura e quanto menos há o produto, o serviço, a tendência é que esse preço vá subindo. Isso daí acontece. É a chamada lei da oferta versus procura. Como é que se corrige isso? Com mais e mais produção. Mais empresas abertas, mais pessoas trabalhando, mais produção no campo, nas indústrias, para que haja mais produtos disponível na praça, mais possibilidades, e assim as pessoas vão ter mais ofertas para procurar e, consequentemente, o preço tende a se estabilizar e, em alguns casos, a depender, ele tende até a cair um pouco mais. Agora, nunca jamais o presidente ele deve ficar tomando atitudes populistas, baratas, de querer ficar intervindo nas empresas, tabelando,
prendendo pessoas, dono, gerente, fecha a porta da empresa. Isso aí é populismo de 50 centavos, hiper barato, que não leva a absolutamente nada. E ainda nessa questão de preço, é também preciso pontuar o seguinte, que o preço em si, ele não deve ser aquilo que deve fazer com que nós, consumidores, tomemos a decisão de comprar ou não comprar, de adquirir um bem, um serviço. Não é somente o preço, o valor em si. Você precisa levar em consideração, além do preço, a questão da qualidade, a questão do atendimento, condições de pagamento e garantia. Então não adianta você comprar um item barato com pé cima ou de baixa qualidade. No fim das contas você vai acabar gastando porque você vai ter que talvez recomprar outra vez. Não adianta você comprar um produto barato, mas cujo atendimento é péssimo. E se aí mais lá para frente você precisar voltar por algum motivo, buscar atendimento em relação àquele produto ou àquele serviço? O péssimo atendimento é uma coisa assim que mata qualquer questão de preço, do prazer da compra. Experimente fazer uma compra e ser bem atendido, depois faça a mesma experiência, fazer uma compra e ser mal atendido, você vai ver que vale a pena, às vezes, você pagar um pouco a mais, mas ter um bom atendimento. Tem a questão também, nessa questão de preço, condições de pagamento. Às vezes você paga um pouco mais, mas a empresa também vai facilitar o seu pagamento, uma série de questões, vai parcelar, vai ficar mais fácil, ainda mais a depender do momento que você se encontra para que você possa pagar aquele produto ou serviço. Então isso também tem que ser colocado na balança na hora de você comprar algo ou for adquirir um serviço. E por fim, tem a questão da garantia. Às vezes você pode comprar um item um pouquinho mais caro, mas também a cobertura, a garantia que ele vai te oferecer, a tranquilidade que ele vai te oferecer, é muito mais interessante do que se você comprar um item barato, mas que de repente a garantia dele é quase nenhuma, pouca, a cobertura dele é quase insignificante e depois você vai esquentar a sua cabeça. Talvez você tenha até que gastar a mais para conseguir o que você precisa. Se aquele produto não funcionar legal, alguma coisa assim, o serviço não for bom, você talvez tenha que gastar um dinheiro a mais para poder resolver a sua situação. Então, o preço não é só uma questão de ali é R$ 5, o outro ali vende por 9, 10, eu vou pegar cá. É preciso você pesar tudo. 5, 10, 50, R$ 500, R$ 1, não interessa. Coloque tudo na balança para ver o que é que pode ser mais interessante e inteligente para você comprar. Certo? Aqui nós estamos já encerrando o nosso vídeo e eu vou só fazer, aliás, fazer não, só mais 2 recados. Um recado você já sabe qual é, que é, por favor, dê seu gostei, aquele like, se puder se inscreva, dê essa força, ok? Para que o nosso canal, não é somente meu, é meu e seu, possa continuar crescendo. E o segundo recado é, não acredite se por acaso você ler por aí ou escutar por aí alguém falando que por causa dessas questões de arroz, preço em alta, que existe pessoas por aí no Brasil morrendo de fome, não tem. É mentira.
Principalmente se for lá o tal do Da Pena, que trabalha lá na Mao Tse-tung TV, principalmente se for ele. Ah, porque o povo está morrendo de fome. Não está. Não está. É mentira. Fechado? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Valeu!